Olá, tudo bem, pessoal? Bem, espero que esteja tudo bem. Vamos dar início aqui a mais uma aula de matemática, né, do segundo bimestre para a turma do primeiro ano. Então, nós vamos trabalhar dois temas, né, que é progressão aritmética e progressão geométrica. Eu fiz aqui um resumão aqui. Quem não assistiu às aulas do CMSP, eu vou deixar o link embaixo para que vocês consigam acessar essas aulas. E nós vamos dar continuidade ao caderno do aluno, tá? Em especial, dessa vez nós vamos estar terminando o caderno número 1. Então, eu vou passar lá as atividades que vocês devem estar encaminhando, colocando em anexo nessa atividade aqui, tá bom? E aí vamos dar início agora sim ao segundo bimestre, tá bom? Então vamos lá, vou abrir aqui um PowerPoint que eu fiz com um resumo, e aí eu vou explicando para vocês, vou parando, dando exemplos aqui, tá? Então vamos lá. Então, fiz aqui uma arte, né? Então o tema dessa aula é progressão aritmética e progressão geométrica. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é a diferença entre esses dois temas, né? O que vem a ser a progressão aritmética e o que vem a ser a progressão geométrica? Uma das coisas que eu tenho que primeiro enfatizar é que tanto a progressão aritmética como a progressão geométrica são sequências. O que quer dizer isso, né? Nós vimos lá anteriormente nos vídeos, né, que eu gravei para vocês, que uma sequência é quando existe um padrão, né? Você vê lá uma série de números ou de figuras e existe um padrão naquilo. No caso aqui, progressão aritmética e geométrica sempre vai ser com número, tá? São sequências numéricas. Então, obrigatoriamente, já é uma característica delas, tá? Tem que ser com números. Que padrão que deve seguir esses números para que eu possa classificá-las como geométrica ou aritmética? Então, vamos primeiro esclarecer isso para vocês. Então, se vocês estiverem fazendo um resuminho no caderno, vocês vão colocar essas diferenças, tá? O que é aritmética e o que é geométrica? Então, quando você pegar uma sequência lá, onde um número após o outro vai aumentando, ou seja, adicionando um mesmo número, que a gente vai chamar de constante, né? Essa constante ela recebe o nome de razão, a gente vai chamar ela de progressão. Só que daí tem um detalhe, eu falei aumentando, né? Mas o que acontece? Às vezes a minha constante é um número negativo. Então, em vez dessa progressão aritmética aumentar, ela também pode reduzir. E daí a gente vai estar classificando ela em crescente, decrescente, tá? Então, você vê uma sequência lá, onde os números vai sempre aumentando ou diminuindo, subtraindo ou adicionando. A gente vai chamar ela de progressão aritmética, tá? Sempre que você perceber esse padrão. Já quando acontecer de o número não estar somando nem subtraindo uma constante, né, que seria um número, mas ele estiver multiplicando ou dividindo, ele vai ser considerado uma progressão geométrica. Então, esse é o primeiro passo, tá? Você saber diferenciar os dois. Então, toda vez que a sequência vai somando ou subtraindo, é progressão aritmética. Se estiver multiplicando ou dividindo, é uma progressão geométrica. Esse número que é somado ou subtraído, é chamado de razão, tá bom? Então vamos começar pela progressão aritmética aqui. Espero que esteja dando para enxergar bem aqui. Eu fiz aqui no caderno, tirei uma fotografia, que eu achei bonitinho, tá? A progressão aritmética, por exemplo, né? Então vamos começar por ela. Eu coloquei aqui a definição, né? O que vem a ser uma progressão aritmética, né? É uma sequência numérica, onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior somado a uma constante chamada razão. Veja que eu coloquei somado, mas essa razão ela pode ser um número negativo. Então, em vez da sequência aumentar, ela vai diminuindo, tá? Então, e aí a gente entra na classificação da progressão aritmética, porque ela pode ser constante, crescente ou decrescente. Vai depender da razão, tá? Se ela é positiva, negativa ou se é um número nulo, como zero, tá? Aí acaba não mudando nada na progressão. Ela fica o mesmo número sempre, tipo 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 e infinitamente. Aqui eu coloquei a razão, né? Que no caso da progressão aritmética, a gente vai usar a razão como a letra R, porque tem as fórmulas lá depois que vocês vão ver, tá? Toda vez que vê R, você vai lembrar que é um número que você está somando ou subtraindo ali na sua sequência. Então, o R na progressão aritmética significa razão.
E o que que ele é? É a constante que é adicionada a cada termo. O que que a gente chama de termo numa progressão aritmética? Aqui a sequência ela é sempre separada pela vírgula, tá vendo? Então, o termo é cada número aqui, ó. Então, aqui o 1 é o primeiro termo, o 4 é o segundo termo, o 7 é o terceiro termo e assim por diante. E o interessante é assim, a gente vai ter uma nomenclatura, um formato para estar representando esses números. Então, por exemplo, o primeiro termo aqui a gente vai chamar de A1. O segundo termo de A2 e assim por diante, tá? Perceba que nessa sequência, ó, do 1 para o 4 aumentou 3, do 4 para o 7, 3, do 7 para o 10, 3 e assim por diante. Isso quer dizer que, por estar sempre somando o número 3, isso aqui é uma progressão aritmética, que tem a razão 3. Razão é o número que está sendo somado, ok? Então vamos continuar aqui. Aqui tem o resumo das fórmulas que eu posso utilizar na progressão aritmética. Como eu falei para vocês, na progressão aritmética, a gente pode classificar ela em crescente, constante ou decrescente. Crescente quer dizer que está aumentando. Para aumentar, a razão tem que ser um número positivo, maior que zero. Para ficar constante, constante é uma coisa que não muda, né? Então, eu teria que somar o zero, porque o zero é um número nulo. Então, eu vou somando o zero, não vai mudar nada na minha progressão aritmética, a partir do primeiro termo. Para ser decrescente, eu vou somar um número negativo. Então, minha razão é menor do que zero. Então, para classificar, vai depender da razão. Se a razão for positiva, é crescente. Se for zero, ela é constante. E se for negativa, ela é decrescente. Nós temos uma fórmula para estar representando qualquer progressão aritmética. A gente vai chamar isso de termo geral. Termo geral é uma fórmula em que a gente pode achar qualquer termo da sequência. Eu podia pedir para vocês acharem um 10º termo. Aí eu iria vir aqui e colocar A10, porque N é o número do termo que eu estou falando. Então vai ser A10. O A1 é o primeiro termo. Aqui, quando você fala N menos 1, é assim, eu não quero o 10º termo. Então, eu vou fazer 10 menos 1. Então, aqui vai ser 9 vezes a razão. Então, eu vou pegar o A1 mais 9 vezes a razão. Lembrando que na matemática eu sempre resolvo a multiplicação antes da adição. Então, você vai ver qual que é a razão. Suponhamos que a razão seja 3. Aqui eu quero o 10º termo, né? Então, vai ficar 9 vezes 3, dá 27. Se o meu primeiro termo for 1, como era o caso do exemplo anterior, vai ficar 1 mais 27, que era 9 vezes 3. Então, quer dizer que o 10º termo é o 28. E assim você vai fazendo. Dependendo da sequência, você vai achar um outro termo geral, tá bom? As observações que eu coloquei aqui é para vocês entenderem as letras. Então, toda vez que tiver N, N é o número de termos. Então, se eu quiser o termo 15, o 15º termo, eu vou colocar 15 aqui no lugar do N, aqui vai ser A15, quer dizer o 15º termo, e assim por diante. Quando tiver A1, quer dizer que é primeiro termo, A2 é segundo termo, A3 terceiro termo, e assim continua. A razão, ela é sempre representada pela letra R quando eu estiver falando da progressão aritmética. Ah, gente, uma outra coisa. A progressão aritmética, ela vai ser abreviada como PA. Então, toda vez que você vê PA, você sabe o que ele está querendo dizer progressão aritmética. Se tiver PG, progressão geométrica, tá bom? Aqui tem uma sequência, né? Eu coloquei outra sequência para mostrar o que sempre vai acontecer numa progressão aritmética. Então, quando você pegar uma sequência, ela pode ser aqui infinita, tá? Mas, por exemplo, eu coloquei esses 5 primeiros termos aqui. Se você adicionar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, aqui ele ficou sozinho esse 15, né? Então você soma ele com ele mesmo, tá? Mas se você for fazendo parzinhos assim, quando você chegar ali no resultado, sempre vai ser o mesmo número. Então veja só, eu peguei o 5 com 25, deu 30. O 10 com 20, deu 30. E o 15 com ele mesmo dá 30. Se eu começar essa sequência assim, ó, daqui para cá, tá vendo? 20 com 5 dá 25. 15 com 10 dá 25. Então, isso um padrão que tem em toda a PA, tá bom? Aí, por conta disso, a gente consegue achar a última fórmula lá, né? Que é a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Então, eu poderia querer descobrir quanto que dá a soma desses 5 primeiros termos. Daí eu iria colocar aqui na fórmula, ó. Soma dos 5. Soma dos 5 primeiros termos é igual ao primeiro termo mais o último termo, que é o quinto termo,
vezes 5 dividido por 2, porque são 5 números, tá? Então, vou fazer a conta aqui para você ver quanto que dá. Primeiro termo é 5. Quinto termo, 25. 5 mais 25. Quanto que dá? 30. Tudo bem? Aqui deu 30. Aí eu tenho que fazer 30 vezes 5 dividido por 2. 30 vezes 5 dá 150. Dividido por 2 dá 75. Então, você vê que é uma fórmula, tá? Sempre resolvo parênteses. Aí depois você multiplica e o resultado você divide por 2. Então, aqui você acha a soma de quantos termos você quiser. Agora eu vou fazer a prova real aqui para vocês, ó. 5 com 10 dá 15, com 15, 15 com 15 dá 30, 30 com 20 dá 50 e 50 com 25 dá 75. Então, a soma dos 5 primeiros termos dá 75, como deu aqui também. Os exercícios que eu vou pedir para vocês, pessoal, ele está relacionado a essas fórmulas, mais as que vêm agora na sequência, que é da progressão geométrica. Então, o que eu vou pedir para vocês? Vejam várias vezes o vídeo, olhe as fórmulas, anota lá no caderno separado ou na própria apostila. Lembra que é o caderno do aluno número 1, tá? Que a gente vai terminar ele, para na semana que vem a gente começar o do segundo bimestre. Hoje, que é dia 15, na verdade eu vou lançar a aula para vocês dia 16. Mas hoje, que é dia 15, teve a aula lá na CMSP, e era uma aula sobre o segundo bimestre já, né? Então eles fizeram só 2 aulas sobre progressão aritmética e agora entra no segundo bimestre, que vai entrar em funções, proporcionalidade, tá? Então, assim, a gente vai tentar terminar aqui, eu vou dar alguns dias para vocês conseguirem terminar a apostila e tá fotografando e mandando, tá bom? Vamos passar para a sequência. Então, aqui a gente fez toda a parte de progressão aritmética e nós vamos começar aqui a progressão geométrica. A progressão geométrica, como eu falei para vocês no comecinho da aula, ela tem uma diferença, assim, entre ela e a progressão aritmética. Toda vez que você falar de progressão geométrica, você está falando que um número, que é uma constante, ele está sendo multiplicado por cada termo, tá? Ele pode ser dividido também, que quando ele for dividido, quer dizer que ele é um número fracionário. Então, acaba, em vez de multiplicar, dividindo, tá bom? Então, viu uma razão lá, por exemplo, 1/3. Se for 1/3, você vai perceber que, em vez de você multiplicar por 3, você vai dividir por 3, porque é invertido esse 3, tá? Então, isso vai acontecer também. Então, lembra que multiplicando ou dividindo, você está numa PG, tá? Então, aqui eu coloquei primeiro a definição, ó. Sequência numérica em que, multiplicando uma mesma constante a cada termo, obtemos o termo seguinte. Então, aqui embaixo eu coloquei um exemplo, ó. 4, 20, 10, 500. Se você perceber, 4 para virar 20, eu multipliquei por 5. 20 para virar 100, eu multipliquei por 5 também. E 100 para virar 500 foi multiplicado por 5. Então, perceba que isso é uma progressão geométrica, porque eu fui multiplicando sempre o mesmo número, que no caso é 5. E a razão aqui é 5. Só que uma coisa que é diferente aqui do que era na progressão aritmética é que a razão não é representada pela letra R, é pela letra Q. Então, toda vez que você vê o Q, isso é razão. Se você precisar descobrir qual é a razão, você tem uma fórmula também. Aqui, às vezes, a fórmula pode ficar confusa para vocês, mas eu vou explicar. Ó. Aqui você vai pegar o termo da frente e tirar o anterior, por isso está n menos 1, tá? Então, se eu pegasse, por exemplo, 500, o que está antes dele é o 100. Então, você iria colocar o 500 aqui em cima e o 100 aqui embaixo. Como é uma fração, uma divisão. 500 dividido por 100 é 5. Você ia descobrir que a razão é 5. Então, isso aqui é uma fórmula para você descobrir qual é a razão. Aqui eu peguei uma sequência representando por símbolos, aqui do ladinho, ó. Então, eu peguei três números de uma sequência que é uma PG. O que a gente vai perceber? Se eu pegar o termo do meio, o que está na frente quer dizer que eu multipliquei pela razão. E o que está atrás dele quer dizer que eu dividi pela razão. É só para você perceber isso. Ó. Se eu for para frente, eu estou multiplicando pela razão. Se eu for para trás, eu estou dividindo pela razão. Ok? Então, anota isso aí também no caderninho de vocês. E aqui, para a gente finalizar, tem as fórmulas da progressão geométrica. Uma coisa que tem na progressão geométrica, que é diferente da progressão aritmética, é que na progressão geométrica eu posso ter uma progressão finita, que eu tenho certinho o número de termos ali, os 10 primeiros termos, ou eu posso ter uma infinita, que eu quero somar todos os termos daquela progressão, mas eu não sei quantos termos tem. Então, aqui, vou perceber que além daquela forma do termo geral e da fórmula da soma dos termos de uma progressão, eu vou ter da soma dos termos infinitos também.
Então, toda vez que ele falar assim, some os infinitos termos da progressão, ou a progressão está com reticência, você sabe que ela é infinita. Você tem que usar essa fórmula aqui. Isso aqui é só para dar a dica, tá? Anota aí no seu caderninho. E se ele pedir para somar a sequência que é uma progressão geométrica, e essa sequência tiver reticências, e ele não falar assim, ó, eu quero 10 termos, eu quero 15 termos, né? Você não sabe qual é o último termo. Você tem que usar esse daqui, a soma dos infinitos termos, tá bom? Aqui eu coloquei as observações que é para você saber o que significa cada item dessas fórmulas. Se você tem o n, quer dizer o número de termos, então se tiver 10 termos, o n vale 10, se tiver 20 termos, o n vale 20 e assim por diante. Que é a razão, se for r, é a razão na progressão aritmética, tá bom? A n é o último termo, ou termo geral, né, aquele que eu estou falando, e a 1 é o primeiro termo, a 2 é o segundo termo, a 3 igual na progressão aritmética, tá bom? Para achar o termo geral ou a fórmula que acha qualquer termo, você vai usar esse daqui, ó. A n igual a 1 vezes a razão elevado ao número de termos menos 1. Exemplo. Eu quero descobrir o 10º termo. Então, você vai colocar lá. A 10 é igual ao primeiro termo, que eu vou fazer uma sequência para vocês verem, vezes a razão elevado a 9, porque eu queria o 10º termo, então aqui tem que ser 9, porque é sempre menos 1 aqui, tá vendo? Aí você vai resolver essa conta, né? Sempre a potência primeiro, depois a multiplicação, porque é sempre a ordem aritmética das coisas, né? Eu sempre resolvo numa situação as operações que são mais fortes, se não tivesse raiz quadrada e potência elas primeiros, depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração, tá bom? Essa formulazinha aqui do lado é mesmo esquema, tá? Eu quero os 10 primeiros termos, então você vai colocar S10 é igual ao primeiro termo, que você vai ter lá a sequência, então você vai olhar qual é o primeiro. Se o primeiro for 10, você vai colocar 10, se o primeiro for 5, você vai colocar 5 e assim por diante. Vezes, abre o parênteses aqui. Aqui é a razão, que é o número que você está vendo que está sendo multiplicado ou somado, elevado ao número de termos. Aqui é o número de termos mesmo, tá, gente? Então, se eu falei aqui que eu quero achar os 10 primeiros termos, aqui vai ser 10, porque não está aquele menos 1 igual está ali, tá vendo? Esse menos 1 é embaixo, então você vai resolver essa potência e depois você vai subtrair 1 dela. Aqui embaixo você vai dividir o resultado dessa conta de cima pela razão menos 1. Então, se na minha sequência a minha razão fosse 20, aqui você vai colocar 19, porque é a razão menos 1. Ok? Aqui é o primeiro termo e aqui a razão é 1 menos a razão, divide o resultado e você vai ter a soma dos infinitos termos. Você vai ter lá uma bateria de exercícios, tá, gente? Vocês vão resolver praticamente a apostila toda lá até o final. E assim, não são muitos exercícios não, né? Mas assim, tem uma quantidade assim razoável. Então, eu já vou dar um tempinho para vocês estarem resolvendo. Eu vou marcar aqui na atividade em cima quais os exercícios tem que ser, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato. Coloca aí embaixo da atividade tem lá o lugar de escrever, você escreve a sua dúvida e depois você vai continuando, você vai mandando conforme você for conseguindo, tá? Daí é isso, pessoal. Espero que eu consiga ter dado uma ajuda aqui, tá? Vou colocar aqui linkado embaixo as aulas que são lá do CMSP. Assistam também de novo, quem não assistiu, né? E repita o vídeo várias vezes para que você consiga entender, tá? Um beijo para vocês e eu estou à disposição para qualquer dúvida. Lembre-se que eu fico de plantão aqui de frente para o computador, esperando vocês todas as sextas das 9 às 11. Então, se vocês mandarem recadinho nesse horário, eu vou responder automaticamente, tá bom? Beijos, gente, e até breve.